Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade aqui ao assunto sobre enunciados quantificados e hoje eu vou falar sobre equivalência de enunciados quantificados. Na aula passada a gente viu esse assunto sobre enunciados quantificados, foi onde eu comecei a tratar sobre eles, e para falar disso primeiro eu mencionei, defini propriamente conceitos de constante, variável, propriedade. Propriedades é inerente a um objeto, certo? Então, o objeto pode ser determinado, bem determinado ou não. Então, se ele é bem determinado, então é um pouco do que a gente já entendia de assuntos de aulas anteriores. Agora pode ser que seja um elemento que está dentro do domínio, possui uma propriedade, mas a gente não sabe que elemento é esse, sabe o domínio dele. Então, por isso que a gente usa variáveis para isso. E a gente viu, para isso, então, a gente aplicou na quantificação, quando eu tratei sobre generalização ou existencialização, sei lá se existe essa palavra, mas foi onde apareceu o conceito do para todo e o existe nos nossos enunciados. E com isso a gente pôde também simbolizá-los, né? A gente viu os símbolos associados a isso e tratou alguns enunciados bem particulares, como simbolizá-los. Eu abro um parênteses aqui para dizer que os exercícios mais aprofundados sobre isso estão nas listas, então é onde vocês vão ter que pensar bastante como está aparecendo esses quantificadores, quais são as propriedades que tem que destacar. Isso é muito a ver com as aulas anteriores, quando envolvia enunciados na lógica proposicional. Hoje a gente dá continuidade a isso, relacionando melhor o para todo com o existe e vendo essas relações que esses enunciados quantificados têm entre si. Bom, então vamos considerar esse enunciado aqui, nem todos são felizes. Eu acho que está claro para vocês que existe algo aqui em relação a essa generalização, no sentido de todo mundo satisfaz alguma coisa ou existe alguém que não satisfaz alguma coisa. Então, quando se lê a frase, nem todos são felizes, o que isso quer dizer? Repara que a propriedade ser infeliz, eu poderia aqui entrar no campo da filosofia e pensar o que é ser feliz, o que é ser infeliz, mas vamos restringir aqui a pensar que ser infeliz é a negação da propriedade de ser feliz, tá? Então, sabendo disso, assumindo isso, que ser infeliz é igual a não ser feliz, como a gente pode descrever isso? Vocês concordam que quando a gente diz que nem todos são felizes, é a mesma coisa dizer que existem infelizes? Repara que aqui nesses dois enunciados a gente vê já bem claro aparecer um todo e um existe no contexto que são equivalentes. A gente vai ver melhor isso no sentido de equivalência, mas é do nosso cotidiano falar isso, né? Se eu digo, por exemplo, que todos passam em FMC, se isso que eu estiver falando não for uma verdade, ou por exemplo, se eu quiser falar nem todos passam em FMC, é porque existe alguém que não passa em FMC. Então repara que isso é bem comum a gente usar, certo? Então, pensando na legenda, em que esse tipo de legenda, né, a gente viu na aula passada, então, por exemplo, a propriedade f de x, onde x é a variável e possui a propriedade de ser feliz, x é feliz. Como a gente pode simbolizar? Então, esse primeiro enunciado, a gente pode simbolizar o quê? Que todo x satisfaz p de x é falso. Então, isso aqui é a negação. É que nem todo x possui a propriedade f de x. Ou de modo equivalente, dado que a gente entende que isso daqui são maneiras similares de se escrever o mesmo enunciado, é o que? Existe x que não satisfaz f de x. Então, repara que com esse exemplo foi talvez claro, eu espero que tenha sido claro, vocês verem essa relação que o todo tem com o existe, que a negação de um acaba sendo o outro aparecendo. A negação de um quantificador cai no outro, né? Então, mas será que de fato isso aqui é equivalente? Essas formas são equivalentes? Então, vamos tentar aguçar um pouquinho melhor isso. Vamos pensar nessa simbolização. Para todo x, ele possui essa conjunção. Ele possui o f de x e também possui o g de x.
será que é possível a gente escrever de modo equivalente a para todo x, f de x e para todo x, g de x? Repara que aqui o x é uma variável dentro de um domínio. Esse x ele possui tanto a propriedade f quanto a propriedade g. Então isso é a mesma coisa que dizer para todo x tem o f de x e para todo x ele tem o g de x. Então será que, dado esse modo de usar o para todo com a conjunção, é possível a gente associar em relação à disjunção e talvez eventualmente a existencialização, o existe? Como isso aqui se relaciona uma coisa com a outra? Então, a gente viu, né, o problema das equivalências em aulas anteriores, né, que são expressões distintas que na verdade representam a mesma solução. Então, dada uma interpretação, ambas as expressões possuem valores iguais para qualquer interpretação que a gente dê. Então, para todo, aqui a gente vai entender um pouco melhor isso, olhando agora esses enunciados quantificados. Então, quando eu digo para todo x, p de x, sobre um domínio D, onde x toma valores, ela pode ser entendida como uma conjunção dessa forma. Vocês enxergam isso? Porque reparam o seguinte, x é uma variável que está no domínio D. Então, quando a gente escreve para todo x, p de x, é que todo o elemento que está nesse domínio, ele satisfaz essa propriedade P. Então, é que pensando em que A, B, C sejam esses elementos, esses objetos indeterminados dentro desse domínio, então, quando eu digo que todo mundo ali satisfaz a propriedade P, é porque o elemento A satisfaz a propriedade P, e o elemento B satisfaz a propriedade P, e assim por diante. Então, esses elementos são objetos desse domínio D. Então, há essa conjunção quando existe essa generalização, quando é verdadeira essa generalização. Tá? Então, essa generalização eu posso escrever como essa conjunção. Repara que é um domínio cujos elementos eu não sei determinar, então são possivelmente infinitos. Tá? Em relação à existencialização, então, quando existe um x em que possui a propriedade P de x, ou seja, existe um elemento dentro desse universo, dentro desse domínio que satisfaz a propriedade P, é equivalente a você escrever como? Vocês concordam que existe um elemento A que possui a propriedade P, ou existe um elemento B que possui a propriedade P, ou assim por diante. Então, dentro desse domínio grandão, ao menos um satisfaz essa propriedade. Então aqui repara que a conjunção está para o para todo, assim como a disjunção está para o existe. Certo? Então, com base nisso que está aqui, eu quero mostrar a vocês agora que a negação do para todo é justamente o existe algum que não satisfaz. O resumo da ópera aqui, no próximo slide, vai ser esse. Então, é justamente mostrar, dar argumentos que deixe claro em que a negação do para todo x que satisfaz o p de x existe um x que não satisfaz p de x. Tá? Então vamos ver isso aqui no próximo slide. Eu quero mostrar então que essa fórmula é equivalente a essa fórmula. Tá? Bom, então vamos lá, vamos começar justamente com a primeira fórmula. Tá? Então, a negação do todo x que satisfaz p de x é verdadeira. Repara que os valores que a gente assume para uma expressão é exatamente como a gente viu nas aulas anteriores. Só vai ser verdade ou falso. Exatamente uma dessas duas coisas. Tá? Então, ela vai ser verdadeira somente se o quê? Se o para todo x p de x for falso. Porque repara que isso aqui eu estou negando. Então, se eu estou negando isso e isso tudo é verdadeiro, é porque esse pedaço aqui é falso. Eu estou aqui chamando a atenção a conceitos anteriores, de aulas passadas, que a gente viu como tratar valores de enunciados. Então é isso que a gente está usando aqui. Agora, isso tudo aqui é falso somente se essa conjunção for falsa. Repara que esse pedacinho aqui, ele é equivalente a esse pedacinho aqui, pelo que eu acabei de mostrar no slide passado. Então, para todo x
existe a propriedade P de x, é porque a propriedade P, ela existe para cada um dos elementos que estão nesse domínio. Então, se isso tudo aqui é falso, é porque essa conjunção aqui é falsa. Agora, o que acontece em relação a essa conjunção? Repara que, quando eu escrevo o P de A, conjunção com P de B e assim por diante, e se eu faço a negação da negação para cada uma dessas propriedades aqui, eu tenho a mesma afirmação que eu tinha anteriormente. Também, de novo, usando conceitos anteriores que a gente já viu. Certo? A negação da negação de uma afirmação é a própria afirmação. Então, se essa conjunção aqui é falsa, é porque a negação da negação de cada fator, ela mantém o mesmo valor. Tá? Por que eu estou usando isso aqui? Porque repara que eu quero sair daqui, eu quero chegar aqui. E o que a gente viu no slide passado é que a conjunção se relacionava com o para todo, assim como a disjunção se relacionava com o existe. Então, eu estou tentando aqui usar esses conceitos anteriores que existem de modo a satisfazer essa equivalência que está aqui. Meu Wi-Fi parece que caiu. Eu não vou pausar o vídeo, gente, eu vou continuar. E eu espero que dê certo e que volte esse meu Wi-Fi. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá voltando aqui o Wi-Fi, a conexão. Bom, eu vou dar continuidade porque está gravando, então no pior caso vocês não vão me ver, mas vocês vão ver aqui os slides. Na verdade caiu a minha internet, mas como eu estou gravando no computador, então isso não vai dar problema. Eu vou dar continuidade aqui, desculpa porque vocês não vão me ver, mas enfim. Então eu estava mencionando em relação à conjunção e à disjunção. O que um está para o para todo, o outro está para o existe. Então, eu estou de fato colocando a negação da negação porque eu quero que apareça ali uma disjunção. Se vocês lembrarem que a gente já viu aos anteriores, quando eu faço a conjunção de negações, o que isso relaciona para a gente? É uma coisa que a gente vai ver aqui. Então, repara que quando eu ponho a conjunção sendo falsa, eu acho que minha imagem voltou, ainda bem que eu não avancei muito, é equivalente então a você dizer que essa negação que está em cada pedaço eu estou pondo do lado de fora e esse pedaço aqui eu estou usando a disjunção, ou seja, eu estou aplicando a lei de De Morgan. Então essa fórmula ela é equivalente a essa fórmula pela lei de De Morgan, ou seja, a negação de conjunções ela é equivalente à disjunção de negações, da mesma forma em que a conjunção de negações é equivalente à negação de disjunções, certo? Então isso aqui eu apliquei justamente a lei de De Morgan, então essa fórmula é equivalente a essa fórmula. E de novo, retornem a aulas passadas que vocês vão relembrar esses conceitos e eu estou revendo aqui com vocês. E isso daqui, o que acontece? É equivalente justamente ao que a gente já quer. Porque se isso tudo aqui é falso, é porque esse pedaço daqui é verdadeiro. De novo, lembra que isso aqui eu até apliquei aqui em cima, né? O valor que está sendo aqui é ele negado ao que aparece aqui dentro. Tá? E pronto, a gente já tem o que quer. Então, porque a disjunção, né, esses fatores em relação às propriedades, é justamente o que eu mencionei no slide anterior em relação à existencialização. Então, é porque o P de A não existe, ou o P de B não existe, ou assim para os outros. Então, é porque existe um X que não satisfaz esse P de X, certo? Então, de fato, a gente já tem a equivalência dessa fórmula com essa fórmula daqui. Então, repara que a negação do para todo x, P de x, e existe x que não satisfaz P de x, eles assumem valores lógicos para qualquer domínio D iguais, certo? Então, eles são equivalentes, as fórmulas são equivalentes. Bom, uma outra relação que existe aqui, que eu vou provar para vocês agora, é em relação a essa distribuição do para todo, né? Então, quando eu digo que para todo x há essa conjunção P de x e Q de x,
É equivalente você dizer que existe x que satisfaz P de x e existe x que satisfaz Q de x. Então vamos direto ao ponto aqui. Então a primeira fórmula, né, para todo x, P de x e Q de x é verdadeira, ela é verdadeira se somente se para cada variável desse domínio, então um A é uma variável, B é uma variável, C é outra variável desse domínio, que é o conjunto enorme, então ele satisfaz essa variável tanto o P de x quanto o Q de x. Então para cada x satisfaz a conjunção, é porque o A satisfaz essa conjunção, o B satisfaz essa conjunção e assim por diante. Então isso daqui é equivalente a isso daqui. E isso é verdade se somente se pela comutatividade, repara que eu estou usando aqui equivalências também de assuntos anteriores, né? Repara que são todos sobre o mesmo operador, né, de conjunção, então a gente pode embaralhar do jeito que a gente quiser, e eu meio que rearranjei de modo a satisfazer aqui todo mundo em relação à propriedade P e depois satisfazer todo mundo em relação à propriedade Q. Então eu só rearrumei isso daqui, então a gente tem essa equivalência, que essa conjunção toda é equivalente a essa conjunção aqui. Bom, isso já está meio que chegando bem perto do que a gente quer, né? Porque de fato, então, esse primeiro pedaço é porque para todo x satisfaz P de x e para todo x satisfaz Q de x. Então pronto, temos essa equivalência já feita. E de novo, então você tem essas duas maneiras de escrever expressões que são equivalentes. Tá? Agora, sobre enunciados quantificados equivalentes de fato, né? Então o que isso quer dizer, né? Então sejam φ e ψ enunciados quantificados que possuem ocorrências de componentes, que possuem as propriedades em relação às variáveis, certo? Então a gente diz que essas expressões quantificadas são equivalentes se somente se para qualquer domínio que a gente tome, as suas interpretações associam a gente valores das expressões iguais. Exatamente como a gente sabia anteriormente, tá? Ou de modo equivalente é que para todo domínio e propriedade que a gente estiver olhando nesse domínio, os valores são iguais, tá? Bom, e dessa forma, o que a gente quer dizer então sobre enunciados quantificados não equivalentes? Se dois domínios não são equivalentes, somente se existe, falei dois domínios, dois enunciados não são equivalentes, se somente se existe um domínio em que os valores das interpretações associadas aos componentes resultam em expressões diferentes. Também muito similar ao que a gente já sabia sobre o que é uma expressão equivalente a outra ou não. Tá? Então, vamos lá. Seja φ o enunciado quantificado que possui ocorrências dessas componentes aqui. P de V1, P de V2 e assim por diante. Bom, uma interpretação, o que é isso? É um domínio e propriedades em relação a essas variáveis que estão nesse domínio. Então, observa aqui que os itens em relação à propriedade, a interpretação, domínio, são os mesmos do que a gente viu na parte passada. Tem que ter a legenda, tem que ter os símbolos associados e isso vão combinar de modo a gente saber qual é o valor da sua expressão associada. Tá? Então, tudo que está aqui é muito similar ao que a gente já sabia de momentos anteriores. Então, vamos ver algumas não equivalências agora fundamentais. Tá? Então, primeiro essas duas expressões. Eu acho que é claro entender, né, que o existe x que satisfaz f de x e para todo x que satisfaz f de x não são fórmulas equivalentes. Agora, então, para mostrar que de fato esses enunciados não são equivalentes, a gente precisa exibir uma interpretação na qual eles não possuem o mesmo valor. Como eu acabei de mencionar, o que quer dizer ser equivalente e o que quer dizer não ser equivalente. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui, onde o domínio são os números inteiros. Tá? Uma propriedade, vamos pensar que seja ser negativo. Um enunciado de existencialização em relação a esse contexto aqui poderia ser: existem números inteiros que são negativos. Beleza? Porque é dentro desse contexto aqui, desse domínio ser inteiro, uma propriedade que a gente está mencionando é ser negativo e usando o quantificador de existência. Tá?
E o valor lógico disso aqui é verdadeiro, porque de fato existe um inteiro aí que você pega e que ele não é negativo. Agora, em relação à generalização, o que significaria isso? Todos os números inteiros são negativos, certo? Repara que estou dentro desse mesmo domínio e dentro dessa propriedade. E eu estou exibindo enunciados com quantificadores diferentes. Tá? Agora, qual é o valor desse enunciado? Ele é falso. Porque o que eu estou dizendo aqui? Todos os números inteiros são negativos. Isso aqui claramente é falso. Beleza, né? Então, dado esses valores associados a essas interpretações, a gente tem que esses enunciados não são equivalentes. Shows? Então, vamos considerar algumas outras não equivalências fundamentais que existem. Tá? Existe X que satisfaz essa propriedade P de X e existe X que satisfaz a propriedade Q de X. Isso aqui é uma forma lógica que não é equivalente a existir X que satisfaz a conjunção. É diferente do que a gente viu em relação ao para todo. Então, quando a gente viu para todo X uma conjunção, então P de X e Q de X, aquilo sim era equivalente a para todo X, P de X e para todo X, Q de X. Agora, essa distribuição não ocorre aqui nesse conceito de existencialização, nesse contexto novo nosso agora. Tá? Vamos ver uns exemplos para de fato entender isso aqui, tá? Que esse existir não satisfaz essa distribuição aqui. Então vamos continuar ainda com esse conceito, esse contexto, esse domínio dos números naturais e a propriedade de ser par. Outra propriedade de ser ímpar. Repara que aqui eu estou destacando duas propriedades, né? Um seria o P de X, outro o Q de X. Então, são essas propriedades que eu quero mencionar aqui. O que significa, nessa interpretação aqui, essa simbolização? Existem números naturais que são pares e existem números naturais que são ímpares. Repara que eu estou aqui mencionando sempre o domínio, né? É dentro dos naturais. Então, existem números naturais que são pares e existem números naturais que são ímpares. O valor lógico disso aqui, concordo que seja verdadeiro, dentro desse domínio, existe um que é par e existe um que é ímpar. Agora, o que significa nessa mesma interpretação a conjunção existe X que satisfaz P de X e Q de X. Então significa, existem números naturais que são ao mesmo tempo pares e ímpares. Vocês veem essa diferença? É porque aqui em relação a um elemento X que você pegue, ele satisfaz a conjunção. É isso que eu estou escrevendo nessa simbolização. Diferentemente daqui. Eu estou descrevendo aqui um elemento genérico que você pegue, ele satisfaz P de X. E existe um elemento genérico que satisfaz Q de X. Então, repara que enquanto a primeira afirmação ela era verdadeira, a segunda afirmação ela é falsa. Porque não existe um elemento que você pegue, um único elemento para mim que ele seja natural e que ele satisfaça essas duas propriedades, de ser par e ser ímpar. Então, isso aqui é algo falso. Então, repara que essa distribuição não ocorre aqui quando eu estou relacionando o existe, né? O existe um X em relação a essa conjunção. Não é equivalente a você dizer que existe um X que satisfaz a primeira propriedade e existe X que satisfaz a segunda propriedade. Tá? Então, essa aula foi bem curta, na verdade foi mais para concluir o que eu iniciei na outra aula e que eu acho que é interessante ter sido uma aula mais curta para poder dar tempo agora de vocês focarem bastante nos exercícios, que existem vários. Se eu não postei, ou se vocês não viram, vejam o Classroom, que vai estar lá, as listas para isso. E o objetivo, de modo principal aqui nesse assunto, então, é muito similar ao que já foi nos assuntos anteriores. É a gente saber simbolizar, e para saber simbolizar, tem que saber montar a legenda, tem que saber destacar os conectivos, as componentes, e saber, eventualmente, fazer negação. E encontrar formas equivalentes de se representar uma expressão, usando agora os enunciados quantificados. Beleza?
Então, foi isso, bem curtinho, do jeito que vocês queriam, do jeito que eu quero também. Então, deixa seu like aí, curte aí, compartilha aí, se inscreva aí. Basicamente é isso. E a gente se vê por aí, gente. Valeu. Deixa eu fechar aqui agora. Tchau.